Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e ele está aqui, depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos, novo Kia Niro 2025, que foi muito pedido por todos que assistem porque viram shorts/reels deste carro no YouTube e também lá no meu Instagram, @janacletos, e pediram uma avaliação completa dele, o que mudou, o que tem de novo, e esses preços. Hoje ele tem um custo-benefício melhor do que os outros. O Kia Niro veio ao mundo para, além de ser um híbrido que economiza combustível e trata bem o seu bolso, também ser um carro com um horizonte, digamos assim, mais sustentável, tanto na forma como é construído e até na forma como é pintado. Nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe, como o motor a combustão e o motor elétrico trabalham juntos e se sim ou se não, vale mais a pena do que seus concorrentes. Uma coisa eu te digo, ele é mais tecnológico, mais moderno e mais barato. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, premiadíssimo Delarco, porque o Niro também tem prêmio que não acaba mais. Vamos ver qual que é, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo Kia Niro 2025, eu preciso te contar que ele é oferecido em duas versões. A versão de entrada EX sai por R$ 194.990 e tem, lógico, esse sistema de motor a combustão mais motor elétrico, a mesma potência, o mesmo torque, as mesmas rodas, enfim. Ele só não vai ter algumas coisinhas que tem nessa versão SX, como o teto solar. Temos também o pacote hadas e um detalhezinho ali na coluna C, onde você pode customizar o seu Kia Niro. Essa versão SX sai por R$ 219.990 e nós vamos conhecer os detalhes todos dela a partir de agora. Vem aqui na frente. Aqui já é diferente demais. Desde que passou a ser importada para o Brasil em outubro de 2022, a segunda geração do Kia Niro tem uma vantagem com relação a outros SUVs e crossovers. É um carro que deriva apenas das ideias pensadas para ele mesmo. E isso se reflete aqui no design. Vai me dizer que você olha esse carro e pensa que parece com algum outro? De jeito nenhum. Eles ainda deram um toque de emoção nesses faróis de LED, não só porque são faróis de LED, tanto farol alto quanto farol baixo, quanto faróis de neblina, quanto as luzes de posição, mas também conseguiram inventar aqui um batimento cardíaco nessa parte de LED. Pois é, como se já não bastasse isso, cheio de superfícies aqui na frente, algo que eu gosto muito e conto pra você em todos os carros. Tem a parte aqui, a parte de cima, essa testa do carro, aí você tem mais uma parte aqui em preto brilhante, mais uma parte metalizada, essa bocarra em preto brilhante, mais uma parte metalizada aqui, e aqui como se fosse um cinza acetinado, bem legal, né? E você ainda consegue ver que todos esses traços de design vão encontrar o carro em alguma parte ali da lateral, como eu vou te mostrar. Mas mais do que isso, como esse híbrido prima por eficiência desde a sua primeira geração, sim, essa aqui é a segunda geração do Niro, com esse sistema Heavy, eles também pensaram que a aerodinâmica pode fazer algo para o seu desempenho, para o seu bolso e para o planeta. Afinal, ele tem um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,29. Isso é um coeficiente aerodinâmico próximo de cupês e carros mais esportivos, por ter essa eficiência em furar o ar para você ir mais longe com a mesma quantidade de combustível e com a mesma massa. Por falar em massa, vamos dar uma olhadinha no comprimento e em outras soluções que tem aqui, tanto no que tange a economia de combustível quanto a sustentabilidade. Considerando o mercado de médios, ele tem umas dimensões generosas e compactas ao mesmo tempo. Explica isso aí, João. Bom, ele tem 4,42 metros de comprimento, o que não é muito além do que você vai encontrar em SUVs meio médios ou médios. Aliás, é uma dimensão bem reduzida que vai facilitar a sua vida para manobrar, para ter uma vida mais tranquila na cidade. Por outro lado, tem generosos 2,72 de entre-eixos, o que chega a ser quase 10 centímetros a mais do que a maioria dos seus concorrentes, o que implica em quê, João?
mais espaço interno e mais conforto, e também melhora na parte dinâmica. Por quê? Porque ele tem balanços dianteiro e traseiro mais curtos. Na frente aqui chega a 89 centímetros e na traseira só 80 centímetros. Mais do que isso, agora no campo da sustentabilidade, a Kia resolveu, para agredir menos o meio ambiente, usar uma pintura BTX Free. O que isso quer dizer, João? Que ela não tem nem benzeno, nem tolueno, nem chileno, não do Chile. São partes que podem agredir mais o meio ambiente, tanto no processo de produção, quanto depois no processo de descarte. Isso, para a Kia, foi bem importante. Ou seja, não quer ser apenas um híbrido heavy que vai economizar combustível e poluir menos. Já está um passo à frente fazendo isso e ainda tentando produzir e também ter um índice de reciclabilidade melhor para garantir que o meio ambiente no antes, no durante e no pós não seja tão agredido quanto é hoje com outros carros. Bom, o que eu te dizia de design é que você tem o preto brilhante aqui que acompanha as caixas de roda e toda essa lateral nesta parte. E na parte traseira também tem síntese, tem neurônios, porque muitas marcas acabam pintando só a caixa de roda de preto brilhante e aí fica parecendo que o carro só passou um rímel. Nada a ver, né? Bom, tem uma parte importante aqui na traseira que eu preciso te contar com mais calma. Pois é, aqui está o ponto alto do design. Eu nem estou falando dessa lanterna estilo bumerangue, nem de que isso tudo se conversa, o preto brilhante do para-choque com o do paralama, mais essa parte aqui, porque essa parte você pode pintar de cores que você pode escolher, tem no catálogo do Kia Niro, é só você dar uma olhada lá qual a combinação de cores mais vai te agradar. Esse branco com cinza bem escuro me agradou bastante e você já deve saber por que é. Mas toda forma, como eu te disse, aqui também tem função, seja a função emocional lá dos faróis, quanto aqui uma função prática. Sim, o coeficiente aerodinâmico também explica isso, porque aqui tem uma passagem de ar para facilitar você, evidentemente, furar o ar. Então, o ar passa por aqui e diminui a pressão sobre a carroceria, o que pode gerar alguma turbulência e também aumentar o seu consumo de combustível. Ou seja, ele passa liso pelo ar. E sim, aqui é só para abastecer com gasolina. Como ele é um híbrido heavy, você não precisa colocar na tomada. E tem mais inspirações quase delirantes de design aqui nessa traseira. Qual foi a última vez que você viu tampa traseira, para-choques e essa parte branca toda sem nenhuma poluição, nem de lanternas, nem de praticamente nada, a não ser o logo da Kia, o Niro aqui bem discreto e o Heavy ali do outro lado? Pois é, a solução que eles encontraram foi colocar as luzes aqui nessa parte de baixo, luz de ré, luz de seta e também a luz de neblina, aquela luz traseira que você só deve acionar na neblina, nessa parte de baixo. E o para-choques também fica longe da tampa traseira. Aqui a gente tem, claro, tampa elétrica, onde já se viu um carro desse preço não ter tampa elétrica. Mas pode procurar por aí que tem, viu? Bom, outra coisa que são 425 litros aqui, e se você deitar os bancos são 1.419 litros. Lembre-se, por exemplo, que algumas picapes não chegam a 1.100 litros de capacidade volumétrica. E aqui você tem 1.419, é bastante espaço. E aqui de baixo, diferente da maioria dos híbridos, temos sim step. Obviamente, tem gente que fala que pode parecer besteira, mas eu valorizo bastante carros que têm step, como te digo, em todos os vídeos do canal. Pensa você estar numa estrada entre, sei lá, o Piauí e o Maranhão. Ó, ligou para continuar carregando as baterias. Vou te explicar como é que tudo isso funciona. Mas se imagine numa estrada entre o Piauí e o Maranhão, onde o borracheiro mais próximo vai estar, sei lá, a 300 km, 180 km, não importa. Você tem que sair daquele lugar e procurar o reparo para o seu pneu. Os kits de reparo, alguns funcionam bem, mas para cortes laterais nos pneus, isso não funciona assim de jeito nenhum, na verdade. Então, é importante você ter o pneu sobressalente, que isso também reflete em segurança para você. Lembrando ainda que o Kia Niro tem belas rodas também, né? Sim,
esse belo conjunto de roda estrela com ponta dupla, pneu 225/45 e aro 18 também conseguem ornar, vamos dizer assim, com esse preto brilhante e com tudo isso de cores que você acaba vendo que tem algum propósito, né? Aqui também esse diamantado dá um preto brilhante aqui por dentro das rodas, lembrando sempre que sim, temos freio a disco tanto na frente quanto na traseira e claro, suspensão independente McPherson na frente e multilink aqui atrás. Agora vamos falar de desempenho e consumo e de como esse conjunto motriz se conversa. Bom, vamos lá. Vamos abrir este capozinho, ele sempre me avisando que a ignição está ligada. E para os amantes da manta acústica, temos aqui um exemplar dos melhores. Temos também amortecedorzinho no capô e aqui, como você pode ver, conjunto elétrico de um lado, conjunto a combustão de outro lado. O Smart Stream, esse aqui é um motor 1.6 GDI de injeção direta que tem até 105 cavalos e 14,7 kgfm de torque. E é ajudado por um motor elétrico de 44 cavalos e 17,3 kgfm de torque. A união desses poderes dá 141 cavalos e 27 kgfm de torque para puxar 1.394 quilos. O que isso quer dizer, João? Bom, ele é diferente de outros híbridos heavy que você já viu por aqui. Muito porque as baterias desse sistema são de íon de lítio e na maioria dos casos elas são de níquel. O que quer dizer também que segura a carga por mais tempo e dá mais eficiência a esse conjunto, especialmente o elétrico. Bom, os números falam por si só. Segundo o meu equipamento V-Box, fez de 0 a 100 em 10,9 segundos, o que é um tempo razoável para os híbridos. É só você pegar como que os outros híbridos vão de 0 a 100 e normalmente não vão nada bem. E tem também a questão do consumo, que aí é surreal. Segundo o ranking Folha Mauá, o Kia Niro é o mais econômico à venda no Brasil, com médias que chegam a 27,2 km por litro de gasolina. Nos meus testes, ele fez 23,5 km por litro na cidade e 20 km por litro na estrada. Numa situação melhor na cidade, você vai rodar 987 km com um tanque. Isso é muito bom. Bom, agora vamos relembrar como é que este animal de grande porte se comporta, como é que ele fica abrigado, sentado atrás de si mesmo. Vamos ver se essa história dos entre-eixos, um pouco mais alongado, vai fazer com que minha vida fique mais confortável do que sempre foi em qualquer outro SUV/crossover híbrido dessa categoria. Vem ver. Opa, vamos nessa, ó. Isso sim é vida. Sim, é difícil você encontrar um ambiente tão confortável assim como você encontra aqui no Kia Niro. Isso sem contar que eles investem em design também aqui por dentro, né? Esse encosto de cabeça avançado é muito legal. Ainda tem também aqui entradinhas USB para você carregar o seu celular. Mas é raro eu com mais de 1,90 m e incontáveis quilos, não encoste o meu joelhinho no banco da frente, sendo que o banco está posicionado para que eu dirija, e eu dirijo bem para trás mesmo, trago bastante o volante, gosto. Aqui a gente também tem regulagem de altura do cinto, que é importante para mim, e 7 airbags, né? 2 frontais, 2 laterais, na verdade são 9, porque os de cortina são tanto na frente quanto atrás, e também tem os laterais e tem um airbag de joelho. Bom, bem interessante, né? Maçanetinha aqui, detalhezinho borrachado. Esses bancos aqui, deixa eu mostrar pra você. Um pouco mais de calma e tranquilidade. Aqui a gente tem umas partes com couro e umas fibras recicláveis também. Aqui você também tem material reciclável. Ou seja, parte de um pensamento circular, né? Aqui a gente tem as tomadinhas que eu falei para você. O porta-revistas é diferente, não é só aquela bolsinha de couro. Saidinhas de ar para quem quer ficar bem confortável aqui atrás e mais uma entradinha
USB-A. A entradinha USB-A, mais do que ser só uma USB-A, ela também indica o quê, João? Que o projeto de arquitetura de tecnologia aqui é um pouco mais moderna, né? Aqui você vai ter uma amperagem maior e vai conseguir carregar de uma maneira mais rápida os seus equipamentos, sejam quais forem. Túnel central baixinho também. E eles mandaram um negócio aqui que eu pedi. Falei, manda uns destaques aí do Niro, né? Tanta gente pedindo o carro pra ver. Aí eles mandaram uma lista de premiums aqui. Deixa eu achar. Cara, se liga. SUV médio híbrido até 1.6 litros, menos poluente em CO2, prêmio pela mobilidade limpa 2025. Opa, já te vi aí. SUV médio gasolina Oflex com menor consumo urbano pelo ranking Folha Mauá, registrando desempenho de 27,2 km por litro na cidade. SUV médio a gasolina Oflex com menor consumo rodoviário pelo ranking Folha Mauá, registrando desempenho de 24,6 km por litro na estrada. Isso aí você pega tudo e vai multiplicando por 42 para você ver qual que é o alcance. SUV compacto híbrido menos poluente em CO2 pelo prêmio Mobilidade Limpa 2024. Então ganhou 2024 e 2025. SUV compacto, uma publicidade do ano do prêmio, carro do ano 2024 pela revista Autosport. A publicidade do ano foi também com ele. Exame Casual, que é um prêmio da revista Exame, elege o Kia Niro como o mais bonito entre os modelos até 300 mil reais. E também foi premiado com o selo Compet de eficiência energética. Além disso, tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros para bateria de alta voltagem, tem também garantia de 5 anos do veículo completo, e nota A em consumo de combustível e emissões veiculares pelo Inmetro. Vocês sabem o quanto o Inmetro pega pesado, né? Ele tem alguns carros que eu vejo os números, parece que eles fizeram o teste na subida. E o Niro também se destacou lá. Ou seja, é um hors concours, né? Em consumo de combustível, eficiência, ele é o carro que está à frente dos demais. E no conforto, para o meu gosto, também tá. Bem interessante. Bom, vamos dar uma olhadinha lá na frente, mostrar os detalhes. Apesar que o carro que a gente andou, que era a linha 23, 24, não mudou assim tão drasticamente, é sempre bom relembrar, porque ele também tem traços bem genuínos de design também para quem vai dirigir ou para quem vai do lado. Vem comigo. Opa, vamos lá? Vamos ouvir o barulhinho da porta aqui. Pois é, meu caro amigo youtuber Spec, faz tempo que os carros coreanos estão cada vez mais próximos do mundo premium. E com o Niro, em design especialmente, já chegaram, né? Deixa eu ligar aqui pra você ver. Deixa a nossa geringonça pra cá. Uma musiquinha. Liguei e já veio uma musiquinha. Pra você ver, né? Muita gente fala desse volante, é fácil se acostumar e causa uma boa impressão em quem vem do lado, assim, que não conhece o carro. Muita gente fala, né? Lembra alguns clássicos que tivemos há tempos aqui no Brasil. E pegada boa, empunhadura boa. Essas borboletas não são para trocas de marcha. O câmbio é um Dual Clutch Transmission, um DCT de 6 marchas, mas as marchas você não troca aqui. Aqui você aumenta ou diminui o índice de regeneração da bateria para ajudar ainda mais a você ser um environment friendly ou um pocket friendly, um amigo do seu bolso. Porque definitivamente os consumos são muito bons. Bom, deixa eu parar aqui. A gente tem aqui, essa média não vale, né? Pô, como eu gosto de mostrar o carro sempre com a luz ligada, essas luzes são bem bacanas, né? Especialmente na frente, o negócio do bate-coração, oi tum-tum, eu deixo sempre o carro com a ignição ligada. Então o que acontece? Diferente de outros híbridos que já me deixaram na mão nessas circunstâncias aqui mesmo, como eu mostrei num vídeo outro dia para vocês, ele não, o sistema é inteligente, a bateria de íon lítio ainda aguenta uma carga maior, enfim, ele consegue ficar paradinho com a ignição ligada como se estivesse pronto para andar e o motor a combustão entra, carrega, volta, fica quieto, carrega, volta, fica quieto. E aí não vale como médio de consumo o carro parado aqui, né? Bom, o que nós temos? Nós temos muita coisa aqui. Primeiro,
a gente tem um revestimento que mistura design e bom gosto, e também para preservar essa parte plástica aqui de cima, né? Um soft touch. Aqui a gente também tem umas linhas bem exclusivas do carro, que você pode mudar a cor aqui. Aqui a gente tem uma tela contínua, né? Você pode ver que aqui não tem uma divisão, é 100% de cristal aqui, de vidro, enfim. Diferente de outros casos que você tem a separação bem marcada aqui de tela e central multimídia. Aqui fica aparecendo uma peça só. Gosto mais assim também. Volantinho, como eu te disse, bem legal, empunhadura, um volante design mesmo, né? Aqui você pode escolher os drive modes, Sport e Eco. E aqui nessa versão a gente também tem carregador de celular por indução. Aqui para você colocar em ré, neutro e drive, auto hold, freio de estacionamento. Opa! Que isso, querido? Vamos lá, vamos trabalhar. Isso. Auto hold, freio de estacionamento elétrico. Aqui para você ligar ou desligar o sensor de estacionamento. E aqui você aciona a câmera de ré por esse botãozinho, ou quando você engata ré, obviamente. Aqui, deixa eu ver aqui, a gente consegue mudar aqui. Aqui, os sons da natureza. Aqui, ó. Canto dos grilos. Pássaros cantando. E o mar. Parece o comecinho da música. Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Aqui, dia chuvoso. Ondas calmas. Tem isso por aqui também. Saudade de uma praia aí também? Welcome to the club. Bom, os sons da natureza você pode escolher direto por aqui. Como é que está funcionando o sistema híbrido. Bateria, a bateria agora está em metadinha aqui, né? Telefone e climatização, você pode mexer para a climatização por aqui também. Ou por aqui, né? Aqui você escolhe se você quer mexer na parte da central multimídia de música, rádio, mídia, setup, ou se você clicar aqui embaixo, vem a parte de ventilação aqui como um atalho para você. Mais ajustes, tanto do perfil, você pode alterar o usuário aqui, do veículo, assistência ao condutor, ó, comodidade na condução, controle de velocidade inteligente, aqui segurança na condução, aqui temos temporizador de aviso de segurança dianteira, segurança de faixa, segurança de ângulo morto, que é o ponto cego, assistência e saída segura. Esse aqui é bem interessante. Se você vai abrir a porta, ele vai te dar um alerta de que tem alguém passando por perto. Ele também, você pode deixar para ele fazer uma vibração no volante. Enquanto você vai mudar de faixa e tem alguém por perto, ele já nota ali, dá o alerta no retrovisor e também no volante. E bem interessante também a segurança de avanço, detecta o risco de colisão dianteira e também faz uma coisa muito legal, que é, ele percebe que você tem um carro na sua frente, se o carro saiu e você não saiu, ele te dá o alerta. E ele tem detecção tanto de pedestres quanto de ciclistas, não só de carros. E motocicletas, obviamente. Vamos voltar aqui. Volume de aviso, função de alerta, aqui ó, aviso áptico, função de alerta por vibração do volante para recursos como segurança dianteira. Aviso de atenção ao condutor, aquela pausinha para o café, caso você não esteja dirigindo direitinho, e a segurança de estacionamento, aviso de distância, evitando colisões traseiras também, ou seja, ele vai te monitorando, te alertando de acordo com quem passa atrás de você, com todo respeito. Esses são os itens mais importantes. Você pode também comandar aqui com um que vai ser o som,
fazer equalizador, alcance médio de graves, enfim. É uma central multimídia bem completa e evita com que você tenha que ficar buscando as informações aqui pelo volante, né? Aqui você só vê como é que está o monitoramento do carro. Aqui ao lado você reseta a bateria de 12 volts para que ela volte a ser carregada pelo carro. Aqui você apertando abre o porta-malas e aqui você ajusta a altura do facho. E aqui, obviamente, você desliga o controle de tração e estabilidade. Muita gente reclama que não há iluminação, às vezes, né, para você mexer. Aqui tem uma bolinha iluminada para você fazer o travamento central. E aqui, quando tá travado, ele já te posiciona aqui e fala, ó, tá travado, não precisa apertar de novo. Aqui os ajustes do retrovisor. Aqui você aperta e faz o rebatimento. E aqui você trava de vez as portas e janelas das crianças que vão atrás. E obviamente, em um toque para descer e um toque para subir, os vidros elétricos. No mais, basicamente é isso. Tem mais um porta-objetos aqui, 2 porta-latas barra garrafas aqui. Você faz assim se você não estiver usando. Estiver usando, apertou aqui e vai funcionar tranquilamente a contento. E aqui você ainda tem uma tomadinha USB-C, uma USB-A e uma entradinha para 12 volts. No mais, é isso. Esse encosto aqui anatômico é muito legal, né? Carro muito bem feito, muito bem acabado e com soluções mais simples e mais inteligentes até do que o seu irmão, o novo Hyundai Kona. Eu me sinto mais legal aqui, ainda mais porque troca a marcha por aqui, não por aquele sisteminha que tem aqui do lado, né? Parece um chicabom. Aqui também temos retrovisor eletrocrômico, como você pode ver, o teto solar por aqui. Iluminaçãozinha para passageiro e também para o motorista. Carro praticamente 0 km, 293 km rodados. Vamos dar uma voltinha para ver como ele se comporta aqui, pelas lombadas, valetas e buracos da Aldeia da Serra. Vem! Bom, se estamos aqui, deixa eu diminuir o volume das ondas do mar. Ó, motor ligado, ó. Ó. Já ele vai desligar quando a bateria chegar num nível bacana aqui, ó. Aqui a gente tem um medidor de combustível, aqui a gente tem um medidor de bateria e aqui 605 km. Bom, a gente consegue andar em modo elétrico aqui, segundo aqui, até 120 km por hora, sendo que a velocidade máxima do carro é de 175 km por hora. Ah, trouxe a minha garrafa, ó, já parou. Trouxe a minha garrafa de 1,5 litro para mostrar que cabe sim nesse porta-copos barra latas. Acho que vou pôr o banco até um pouquinho para frente, Aí, podia ficar até melhor no banco de trás. Vamos sair aqui. Uma das coisas que mais me incomodou em alguns híbridos que a gente andou, especialmente a Volvo H6, é como que a suspensão trabalha, né? Não é de uma maneira muito confortável, muito natural. Passar na lombada aqui, como passei com ele a 20 km por hora. Esse barulhinho que você ouviu é do meu tripé lá no porta-malas. Ou seja, suspensão aqui já mais esperta e mais voltada para um uso, vamos dizer assim, em asfalto de terceiro mundo. Mas não é só isso, né? O carro é feito na Coreia, é feito para o mundo inteiro. E é uma questão, eu acho que mais do que de calibração, de adaptação do peso do carro, do tamanho do carro e para a altura do solo, né? Às vezes você tem carros com altura do solo maior, você fala, pô, mais legal, tal, não vai pegar em qualquer lugar, mas o barulho que faz na hora que você passa por um buraco, por uma valeta, por uma lombada assim, acaba não compensando, né? Melhor você ter uma suavidade, tomar mais cuidado quando você for passar por uma rampa, tal, que nem aqui tem uma rampa, ó. Não raspa. Posso passar até, ó, essa lombada é um pouquinho pior, ó. Não vai bater a frente também, ó. Ó. Sem barulhos, sem barulhos. E vou te falar uma coisa,
A gente vê o 0 a 100 aí na casa perto dos 11 segundos, né? Que é um tempo melhor do que a gente colheu com Corolla Cross e com Kona, que foram muito piores. Agora, o que mais vai te agradar num primeiro instante, se você tiver a curiosidade de fazer um test drive, alguma concessionária e tal, é a chamada em baixa velocidade mesmo. Assim, ó, vou de uma lombada até a outra. A parte elétrica auxiliando o motor a combustão, o carro fica bem esperto. Aquele primeiro empuxo, sabe? Não condiz com o que você vê na ficha técnica. Fica parecendo que ele tem mais potência e torque do que tem. E mesmo numa situação de estrada, não é algo que influencie. E é bem interessante também, né? Porque você tem um carro com perto dos 1.400 quilos de peso, 141 cavalos e 27 de torque. E aqui você percebe que dirige o torque. E outra coisa, que é muito legal, além da diferença, né, de sim ter um step, ele tem um equilíbrio bem bom. Essa coisa do entre-eixo mais longo, com balanço dianteiro e traseiro mais curto, menos massa fora, né, da parte que efetivamente está tocando o chão, isso também influencia um pouco, mais as baterias posicionadas por baixo, deu um equilíbrio dinâmico bem bom para o carro. E também essa questão de o carro ser mais largo, né? Está melhor apoiado. E, cara, silêncio absoluto. Muita gente às vezes reclama do tamanho do perfil, né, do pneu. Aqui tem um pneu perfil 45 e o recomendado aqui para você calibrar são 37 libras. Você fala, pô, 37 libras? Vai ficar uma madeira, vai ficar um concreto. Nada. E também houve muito pouco do que é transmitido. Pode passar, senhor. Vai. Do que é o atrito entre pneu e o asfalto, tanto numa situação de cidade quanto de estrada. Em muitos carros que você tem rodas de 18, aqui é 7,5 polegadas a tala, né? Mas em muitos carros que você tem esse tipo de medida com esse pneu um perfil um pouco mais baixo, você não vai se sentir tão confortável assim numa viagem mais longa ou por passar mais tempo com o carro dirigindo, justamente por causa desse atrito e dessa, vamos dizer assim, não baixa, mas uma vedação acústica pior que você tem aqui. E aqui a gente está falando de um Kia padrão internacional, vendido na Europa, vendido nos Estados Unidos, vendido no mundo inteiro. Então, ele tem que seguir os padrões mais altos de qualidade e de sensação de qualidade também, que ele tende a passar. Porque, obviamente, o que a gente tem no Brasil, vou fechar aqui o que a gente tem no Brasil de qualidade automotiva está cada vez mais perto do que a gente tem em Europa, Estados Unidos, mas ainda não é o mesmo padrão das montadoras locais de lá, né? E a Kia, como vende carros em todos esses lugares, oferece um padrão tão bom para o europeu quanto para o americano, para estar em paridade ali, né? E conseguir ganhar ou no custo-benefício, ou na sensação de qualidade, ou nas emissões, ou dependendo do que o cliente quer, né? Ou no espaço interno, ou no consumo de combustível, ou no desempenho, enfim. E isso é replicado também no Brasil. Não tem um carro para o Brasil diferente do que você tem para a Europa e para os Estados Unidos. Bom, tô passadinha aqui, ó. É sem sofrimento, ó. Esse motorzinho GDI 1.6 com injeção direta já ficaria no jeito para equipar alguns carros compactos aqui. Mas o que você tem de força, de potência com um motor elétrico, ficou um carro muito ágil, gostoso de andar. Não incomoda quando passa por essas jabuticabas que a gente tem por aqui, que é a parte mais triste, mas também comum em todo o território nacional. E ainda que você ache ele com a frente mais baixa, a traseira, cara, nas situações que eu tive de rampa, como eu sempre conto para você, você bem sabe, para entrar na minha casa eu tenho que, em alguns carros, fazer um malabarismo. Em nenhum momento a gente
passou ou pegou uma parte do para-choque, mesmo ele tendo aquela borrachinha na frente da roda que é muito utilizada pelas marcas em geral para que você tenha menos turbulência aerodinâmica ali na frente da roda, e isso também, junto com todo... Na verdade, as emissões e o consumo, eles são uma junção de um monte de atitudes tomadas via engenharia, túnel de vento, enfim, para que a soma desses detalhes faça que o carro tenha um consumo tão bom quanto esse aqui. Os números de consumo, por exemplo, que eu tirei e que o Instituto Folha Mauá tirou, são números de consumo que você vai encontrar, por exemplo, em híbridos PHEV, o que é um absurdo. Não tinha ainda visto híbridos HEV tendo esse número de teste, né, esse comportamento. Muito bom. Os freios também bons, você pode exacerbar isso aqui. Deixa eu ter que chegar numa determinada velocidade. Isso. Level 2, Level 3. Aqui, ó. Aqui ele já está praticamente no Drive One Pedal. Eu vou diminuindo aqui, fica uma regeneração mais forte. No Level 1 fica uma regeneração fraca, mas que você consegue perceber. E o quarto nível, que é o 0, né? Aqui no caso, você tem o carro mais solto. Gostoso de andar. Bem bom mesmo. Os sistemas também de auxílio à condução, hoje em dia cada vez mais preponderantes, inclusive para quando você vai passar por testes de colisão, tem nota também quanto eles são sensíveis, quanto eles são bons, quanto eles evitam acidentes. Aqui funciona tudo muito bem. A estrada, e é fácil também, né? Eu vou colocar aqui, ó. Você já coloca aqui a distância. Isso. Pronto. Já tô aqui. Ele já tá volante. Aqui num circuito mais sinuoso. As faixas não estão aparecendo também. Pode ser que ele não detecte. Ó, ele viu. Deixou. Isso. Já me centraliza na faixa aqui, né? Agora eu vou ter que frear por causa da lombada, mas enfim. A gente consegue ter um sistema bem interessante, bem assertivo de auxílio à condução, que é o máximo que a gente pode ter por aqui. A gente não pode ter os níveis mais altos ainda, por uma questão de legislação e uma série de outras adaptações. Mas o Kia Niro está no topo da cadeia com relação a isso também. Você vê, né? Vinha passando o motoqueiro, ele viu que eu estava chegando perto da faixa, já me deu um alerta e já vibrou aqui também o volante. Gostoso essa lombada do tamanho. Essa aqui, geralmente carros que têm o balanço dianteiro sempre batem embaixo. E isso não aconteceu com o Kia Niro. Por isso que eu te digo que tem muito mais a ver com como a suspensão foi adaptada e tropicalizada, como que é o projeto, do que com o que você olha por fora e fala, não é muito alto. O que importa é o que você tem na convivência. E não dá para negar que é um carro extremamente agradável de dirigir. Bom, tudo isso a gente já sabia pela última vez que a gente andou com o Niro. E agora, no custo-benefício, será que é mais interessante ainda comprar um Niro ou ficar de olho em outros concorrentes? Vou fazer um retorno ali embaixo e já te conto como que você pode pensar e se posicionar se você está com essa grana na mão e está pensando em colocar um eletrificado na sua garagem. Tem bastante opção hoje, aliás, cada vez mais. E tem diversos valores também. A questão do preço pode ser decisiva na hora de você comprar. Mas eu acho que você tem que olhar também em outras coisas que vão te deixar com uma comodidade mais interessante na hora de você conviver todos os dias com o mesmo veículo. Se liga. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, para quem procura conforto, espaço interno e economia, não só de combustível, tá aqui o carro que você está procurando. Pois é, ele ainda é um pouquinho mais compacto, ideal para você que vai viver para lá e para cá nas grandes cidades. Em níveis de consumo, não dá para comparar com ninguém. Pode colocar Corolla Cross
pode colocar Hyundai Kona, pode colocar Haval H6, eles só vão conseguir fazer os 23,5 km por litro que eu fiz, ou os 27,2 km por litro que o Instituto Mauá fez, em cima de um guincho. Pois é, ele tem consumo no nível dos carros PHEV, sem ter, entre aspas, o incômodo de você ter que carregar as baterias na tomada. E agora, por a partir de R$ 194.990, eu não vejo custo-benefício melhor. Se você está procurando um híbrido e quer colocar eletrificação na sua vida, tá aqui a melhor pedida. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E agora eu vou andar mais um pouco porque eu estou com 3/4 do tanque e vai dar para rodar mais uns 650 quilômetros sem parar. Dá para ir daqui até Floripa. Bora pegar uma praia. Tchau.